Independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. De agora você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado pela UTV e também veiculado por diversos canais aí da Rede Acesso, Rede Brasil, enfim. Para você que assiste o programa pela primeira vez, acesse o site www.questãodejustiça.com.br. Acompanhe a trajetória do programa, enfim, o trabalho que nós desenvolvemos, sempre ali com o comando do jornalista Walter Siglioni, que enfim, né, faz parte da nossa produção, é diretor institucional, de relações institucionais do programa, é vice-presidente da TV Aberta São Paulo e está sempre nos comandos do programa, com a direção de Hilda Siglioni. E aí, enfim, né, esse programa que aí já está há 20 anos no ar, levando informação de forma ética e de forma transparente. Hoje o programa ele tem um viés muito importante, aliás, uma gratificação muito grande trazer um programa falando sobre as mulheres, um programa em comemoração ao Dia das Mulheres, agora na próxima semana, né? E se você está vendo o programa na Semana do Dia das Mulheres, esse programa hoje dedicado às mulheres. Mas antes de apresentar as nossas convidadas de hoje, que aliás são especiais, enfim, eu gostaria de falar de comunicação, a importância da comunicação, alguns jornais que são apoiadores, enfim, que são parceiros. Eu quero mostrar, pedir para o Twitter colocar à disposição aqui o jornal Gazeta do Tatuapé. Olha lá, dá uma olhada no site. Gazeta do Tatuapé, ali da minha região. Aliás, saudações ali ao presidente Hudson, ali do presidente da OAB do Tatuapé. Jornal Gazeta do Tatuapé, sempre divulgando os eventos institucionais. Olha lá, tá lá o Gazeta. Gazeta que tem aí um reconhecimento, um jornal de bairro que faz a opinião, enfim, né, um jornal muito importante na região leste de São Paulo, que não circula só no Tatuapé, não, circula em toda a região leste ali, sempre nos comandos ali da família do senhor Romano, meu amigo, e, enfim, né, o Gazeta do Tatuapé ativo. Também vou divulgar o Fato Paulista, que também é parceiro nosso, ali a Lígia, olha lá, o jornal Fato Paulista. Esse jornal é o seguinte: ele faz opinião mesmo e ele traz a notícia da forma que ela acontece. Aliás, nós temos uma coluna nesse jornal, o Luiz Mário, a Lígia, enfim, né, são jornalistas importantes de renome e que levam esse jornal, essa comunicação para toda a região leste de São Paulo. Então tá aí, vai a dica, 2 jornais muito importantes para você que quer divulgar sua marca, seu produto, tá aí. O jornal Fato Paulista e o Gazeta do Tatuapé, né, como jornais e que nós indicamos hoje, né, nós aqui do programa Questão de Justiça indicando aí 2 veículos importantíssimos de comunicação, sem deixar de lado outros também importantes que nós estaremos falando aqui no decorrer dos programas. Mas hoje vamos falar das mulheres, as mulheres que seriam de nós, operadores do direito, de nós homens, sem as mulheres importantíssimas nesse cenário jurídico. E para falar sobre as mulheres, eu tenho aqui do meu lado esquerdo, Twitter lá, do meu lado esquerdo, vamos lá, é a doutora Maria Auxiliadora Lopes Martins, conhecida como Dora, é isso, doutora? É, como Dora. Por que como Dora? Ah, porque desde criança o meu nome, meus irmãos tinham dificuldade de falar o meu nome e foi falando Dora, Dora, e isso incorporou de tal forma que eu sou obrigada a colocar no meu cartão um tracinho Dora. A doutora que é uma simpatia, De tanto doutora que coordena a Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santo Amaro. Aliás, estes membros, esses coordenadores de comissão, enfim, lá do meu amigo Cláudio Scheffer, aliás, eles já são aqui, cadeira cativa aqui no programa. Aliás, o Cláudio Scheffer, ele tem aqui espaço aberto aqui no programa Questão de Justiça, uma simpatia também, presidente que vem realizando um ótimo trabalho lá na OAB de Santo Amaro. E também aqui como a coordenadora adjunta dessa comissão, a doutora Adriana Penteado. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bom? Tudo bem. Para falar hoje sobre a questão das mulheres. Aí eu já vou direto ao assunto. Vamos falar de mulheres, né?
E aí me sinto lisonjeado aqui perante duas mulheres aqui, né, entrevistando duas mulheres. Geralmente entrevistamos aqui um convidado e uma convidada, mas hoje duas convidadas. Muito importante. Queria saber o seguinte, o objetivo da comissão, essa comissão chamada Comissão da Mulher Advogada, que tem várias OABs, né? Agora lá em Santo Amaro fazendo um excelente trabalho. O que faz essa comissão? Primeiro, o Dr. Claudio Scheffer te mandou um forte abraço a todos do programa, esse programa maravilhoso, que é muito importante, não é? Porque é um programa que leva o esclarecimento à comunidade. E também o Dr. Leandro Nava. Mandou um forte abraço, não é? Que ele é da Comissão do Jovem Advogado. Bom, o objetivo da Comissão da Mulher Advogada é buscar apetrechar a mulher advogada de recursos, que ela possa cada vez mais, a gente como mulher, conquistar o nosso espaço na sociedade, tanto no meio jurídico como no meio social no geral. Me fala um negócio, a mulher ainda não conquistou esse espaço. Por que as mulheres usam esse termo, né? A mulher conquistar o espaço. Dá a impressão de que ela não conquistou ainda? Na verdade, nós mulheres já conquistamos muito, mas ainda temos muito mais ainda a conquistar. Não é? Porque esse espaço, além dele ser conquistado, ele precisa ser consolidado. E para ele ser consolidado, nós precisamos que toda a comunidade como um todo, como a nação como um todo, venha ver e constatar efetivamente o valor da mulher na sociedade, o valor da mulher numa nação, o valor que a mulher tem na família, que a mulher, na verdade, ela é o esteio da família. Então, essa importância, ela precisa estar ressaltada. E nós, da Comissão da Mulher Advogada, temos esse papel também, que é um papel que essa comissão, ela tem inovado um pouco, creio eu, que é no sentido de nós levarmos a OAB, a consciência das questões da mulher, não só para a mulher advogada, mas para a mulher do povo em geral, de toda a sociedade. Da mulher lá da favela, da mulher que está na periferia, da mulher da fábrica, da mulher empresária. Aliás, aí pergunto até para a doutora Adriana Penteado, as mulheres hoje vêm galgando espaços cada vez mais importantes. Aliás, temos um exemplo que nós temos uma presidenta mulher. E aí, uma presidente mulher na nossa República Federativa. Agora, e aí eu pergunto, né? Como que fica essa questão hoje? Sua opinião com relação à mulher nesse mercado de trabalho, galgando esses espaços? Num cenário globalizado hoje em dia, né? Isso acontece de uma maneira evolutiva e já era de se esperar que acontecesse isso. Agora, a mulher sofreu muita discriminação no passado, aliás, discriminações, enfim, né? A mulher não conseguia galgar tantos espaços assim na sociedade, mas hoje isso está bem amplo. Então, mas voltando àquele raciocínio, você vê em diversas sociedades que essa abertura ela foi feita gradual, aqui não foi diferente. E como a doutora Dora estava explicando, né, o que falta hoje em dia realmente simplesmente sedimentar esse espaço. O que a gente propõe, o que se vê, é não que haja concorrência entre os sexos, mas sim uma integralização entre eles. Um entrelaçamento entre homens e mulheres numa mesma realidade. Sim, não essa concorrência de sexo. Um recebe um salário maior que o outro, não, mas muito pelo contrário. É integralizar, numa crise, quem vai ser despedido primeiro? Despede-se a mulher ou despede-se o homem? Não, começa sempre na família, né? Se você começa a dividir as tarefas em casa e havendo essa igualdade e pensando dessa maneira, não há por que você pensar em questão de trabalho ou qualquer coisa do gênero, tá? Eu não sei se eu fui clara, né? Eu não sei bem a estatística aqui na nossa UAB São Paulo. Aliás, saudações lá ao Marcos da Costa, tudo isso. Não sei como que está a estatística, né? Não pesquisei isso na instituição, mas eu sei, me parece
né? Aliás, o burburinho sai no sentido de que hoje nós temos a grande maioria mulheres e jovens na instituição. Agora, por que será esse crescimento? Claro, né? Tivemos uma proliferação de cursos, muitas universidades. Agora, por que será a mulher procurando tanto meio jurídico? Pergunto para vocês, doutora Dora. Eu acho que a carreira jurídica, ela é fascinante. E muitas pessoas se fascinam. E a mulher, como ela sempre teve uma dificuldade, né, pela sua trajetória, de se defender, vamos assim dizer, de fazer o seu direito valer, então ela se sente mais estimulada de ter esse contato com a lei, de ter um entendimento mais profundo, de sobressair-se nessa área, não é mesmo? Então, eu creio que hoje mesmo na UAB de Santo Amaro nós somos a maioria, as mulheres somos a maioria. Aqueles que a maioria mulheres. Aliás, a UAB de Santo Amaro E o seguinte, as mulheres, você vai nos fóruns, você vê visivelmente que o número maior nos balcões são mulheres, não é? Então a mulher, e também a questão da possibilidade, porque é um profissional autônomo, então a mulher tem como trabalhar um pouco a sua agenda de família, então tem uma série de situações, não é, que ela consegue trabalhar melhor tudo isso. Agora, essa mulher nesse cenário jurídico, né, pergunto para a doutora Adriana, por exemplo, a mulher nesse cenário jurídico, a mulher tem que cuidar dos filhos, tem que, muitas vezes, em que pese a assessoria ali em casa, né, de algum profissional habilitado, mas assim, a mulher ela tem que se dedicar aos filhos e tudo isso, né? Como é que fica essa questão, por exemplo, a mulher com essas tarefas de casa e o cenário jurídico? Já que temos tantas profissionais ali exercendo no mercado, será que as mulheres estão deixando um pouco, então, nessa ótica, deixando os aparelhos de casa e focando mais no cenário jurídico? Como fica, hein? Eu não vejo nesse contexto, não. Como toda outro profissional, você tem que dividir as tarefas. Tem que dar conta. Por isso que eu tinha falado, né? A partir que há esse conhecimento, esse entrelaçamento entre homem e mulher, que você começa a dividir tarefas e tendo essa... Dora, me ajuda. Em que sentido? Esse entrelaçamento entre homens e mulheres, essa igualdade de direitos e condições. É o seguinte... Acaba desonerando um sexo, tá? O homem não tem que ser mais aquele que sustenta a família, toda aquela carga emocional de ter que ser o responsável, de ter que arcar com todas as despesas do lar, tá? Acaba unindo mais a... Ou seja, uma nova ótica no direito, uma nova ótica na realidade, na sociedade. A intenção é essa, não. A sociedade caminha para esse lado. Agora eu quero saber o seguinte, já pensando de forma específica, quero inovar aqui, quero perguntar de forma específica a opinião de vocês. Quero saber o seguinte, a mulher quando ela chega numa audiência, a mulher entra na audiência, né? Claro, a mulher por si só, a mulher, né, é bela, mas a mulher chega na audiência, eu quero saber o seguinte, qual que é a sensação de vocês mulheres, quando ingressam numa audiência, por exemplo, que está lá o promotor, o juiz, todos do sexo masculino e o advogado da parte contrária como uma parte ali, como um homem também. Chega uma mulher só. A mulher ela ainda encontra óbice, ela encontra ali dificuldades até ser respeitada. Ou, eu quero saber o seguinte, qual que é a opinião de vocês? Essa mulher que entra na audiência hoje, como que ela se sente, hein? Veja só, depois eu passo para a Adriana. Hoje a mulher se sente mais à vontade, mais tranquila, eu acho que há um respeito maior. E ela também se faz respeitar, não Tem é? que fazer ela respeitar. já vai peitando, não é? E ela já se coloca. Lógico que com o devido respeito, né, a todos, mas de forma firme e tranquila. Eu sempre me sinto extremamente à vontade. Agora eu quero entender o seguinte, se colocar de forma firme e tranquilo. A mulher se coloca de forma firme e tranquila porque é mulher e de repente se sente assim, olha, não, eu tenho que me colocar de forma firme e tranquila. Ou os homens também se colocam de forma firme e tranquila, ou a mulher acaba enfatizando muito mais esse lado? Eu acho que tem mulheres que enfatizam muito mais. Enfatizam mais. Sejam advogadas, juízes e promotoras. Exato. Agora, eu já tive uma situação interessante. Eu fui uma vez, eu não lido na área criminal praticamente, mas uma calúnia, difamação e injúria.
eu cuidei da parte criminal e eu fui fazer uma sustentação oral no tribunal, na alçada criminal, que ainda era alçada. E o promotor, modéstia à parte, eu fiz uma sustentação oral realmente muito boa. E o promotor, eu percebi que ele ficou meio indignado. Percebe? Como? Essa baixinha, essa mulher vem aqui e, enfim, né? Eu percebi isso, eu senti. Até na forma dele se expressar e tudo, eu senti isso. Mas é o seguinte, eu não me intimidei. Porque é o seguinte, eu vejo que eu sou ser humano igual a todos, como a Adriana colocou. Eu acho que nós, mulheres, nós não estamos querendo guerrear com o homem, não. Nós queremos andar ombro a ombro, unidos para o progresso da humanidade, unidos para o progresso da família, unidos para tudo que é bom e saudável. E a gente tem que buscar isso. Sim, imaginarmos um mundo de mãos dadas. Nós temos que buscar isso, eu acho que nós temos que construir isso no nosso dia a dia, como? Com o nosso sócio, com os nossos amigos, com as pessoas que nós estamos nos relacionando, com o nosso marido, chamá-lo para reflexão, para consciência, porque primeiro nós temos que começar a construir dentro da nossa casa, com o nosso filho, o respeito à mulher. Por que a mulher é desrespeitada? Ou porque tem homem que desfaz da mulher? Porque ele não foi educado para isso. Ele é machista. Ou porque ele se sente inseguro também, né? Mas ele foi o quê? A construção machista. Então nós temos que remodelar isso. E quem é que faz isso? É a mulher. Ensinando para o filho dela, homem, a respeitar as meninas, as coleguinhas. Eu concordo, doutora. Concordo. Acho que as mulheres, enfim, né? Mas a senhora quando entra numa audiência, por exemplo, ou quando até atendendo os clientes, sente ali alguma dificuldade, até para que, até o próprio cliente, claro, dentro de uma relação ética, de uma relação transparente, né? A mulher, ela tem que... Eu quero saber o seguinte, eu quero falar de postura mesmo, postura da mulher no mercado de trabalho, eu quero entender isso. Quero saber a ideia de vocês. Qual que é a postura da mulher? Eu quero falar para atender o cliente, por exemplo. A postura dela é diferente do homem? Enfim, né? Nós sabemos que nós temos que trabalhar de forma ética, né? Aliás, em qualquer profissão. Agora eu quero saber, a postura muda? Ou seja, ela tem que fazer uma forcinha a mais para tomar uma postura diferente com relação ao seu cliente, até no mercado de trabalho? Eu não creio, não. Não? Não. Eu sou uma pessoa muito espontânea. E... Quem me conhece já sabe disso. E quando eu atendo o cliente, da mesma maneira que eu sou muito clara. Eu tenho uma abordagem muito também psicológica quando vou atender esse cliente. Atendo muito também na área de família, e isso daí é muito importante, essa interação. E da mesma maneira que eu tenho essa naturalidade de entreter com o cliente, falar com ele, é a mesma espontaneidade que eu vou com uma audiência. Será que a mulher, por si só, ela tem mais sensibilidade, doutora Dora? Ah, tem. Ela tem? Olha, a mulher não é à toa eu que vou o puxar universo, a sardinha para as mulheres do direito de família. Que o universo concedeu à mulher a possibilidade de gerar nas suas entranhas o filho, de amamentá-lo. E a mulher, então, ela tem uma sensibilidade, ela é diferente do homem. No campo da psicologia, em todos os campos, ela tem as suas diferenças, como o homem tem, porque cada um é um. Mas veja bem, ela é diferente, mas não é melhor. Eu gosto muito de enfatizar isso. Ela é sensível, isso, outro, mas não é melhor que o homem. Tá? Ela simplesmente... Ambos são iguais ali, em qualidades. E em participação também, social. Em participação. Da mesma maneira que ela tem essa sensibilidade exacerbada, o homem tem a praticidade exacerbada. Então uma coisa complementa a outra. Ambos se complementam. Tá? Porque não adianta muita sensibilidade e não colocar isso em prática. Achei interessante o complemento, achei interessante a consideração da doutora Dora. Porque assim, eu percebo que assim, hoje, como se fala muito de direito das mulheres, tem muita mulher também achando o seguinte, porque eu sou mulher, então, eu sou mais sensível. Eu sou mais... mas as mulheres hoje gostam de se colocar com... eu sou muito sensível. Olha, eu sou... enfim, né? A mulher sozinha não faz nada, e o homem sozinho também não faz nada. Sim. Então uma coisa seria o yin e o yang aí. Você leu o meu pensamento. E tem uma coisa também muito importante, é o seguinte, essa sensibilidade, ela tem que ser para o campo positivo
né? A pessoa, isso aí todo ser humano deve buscar essa sensibilidade, não é? Mas a mulher é próprio da natureza dela. O Criador já concebeu, né, toda a criação dele, já atribuindo qualidades e certas situações para homens e mulheres. O que falta, às vezes, muitas vezes, é uma coisa chamada o quê? Respeito. Por que existem muitos conflitos? Porque as pessoas não se respeitam e não se aceitam. Eu tenho que aceitar o outro como ele é. Eu posso contribuir para ele se aprimorar? Posso. Mas eu tenho que respeitar. Tem a questão do livre-arbítrio. E então o desrespeito é que gera muitos conflitos nas relações humanas, inclusive nos casais. Porque falta o quê? O respeitar, a tolerância, a aceitação. Eu posso polemizar mais ainda? Pode. Eu vou falar de Lei Maria da Penha, porque eu tenho que depois perguntar da Lei da Maria da Penha, porque imagina um programa falar de mulheres, falar de direitos, não falar da Lei Maria da Penha, que aliás sofreu aí algumas regulamentações e que hoje as mulheres, principalmente aquelas que idealizaram essa Lei Maria da Penha, esse projeto da Lei Maria da Penha, que surgiu lá em 1983, com a história daquela mulher, enfim, né, que recebeu acho que um tiro, né, do seu companheiro, enfim, eu vou comentar sobre a Lei Maria da Penha. Agora, antes de falar da Lei Maria da Penha, eu quero saber o seguinte, eu quero saber de postura da mulher, e eu quero ir mais a fundo, eu quero saber da postura da advogada. Sabe por quê? Porque muita gente vê o programa, né? E principalmente jovens, estudantes. E eu quero saber o seguinte, eu quero saber você, e principalmente as convidadas que são profissionais do direito, já tem uma grande bagagem, eu quero saber o seguinte, qual que é a postura, e aí servir de exemplo para essas mulheres que estão aí prestes a enfrentar o mercado de trabalho, eu quero saber a postura da mulher, quero saber a maneira de se vestir. Outro dia eu conversava com um colega e ele falou o seguinte, o advogado, ele tem que se vestir adequadamente. Eu perguntava para ele, mas como, doutor? Ele falou, olha, tem que estar com um sapato impecável. Eu falei, o senhor acha importante isso, doutor? Ele falou, acho. Eu quero saber a mulher. A mulher tem que se vestir adequadamente, enfim, como é que fica essa questão? Eu acho que sim. Porque toda atividade profissional tem os seus requisitos, eu vejo. E como é que é visto no seio social? Isso é importante. As nossas tradições, os nossos costumes, os nossos hábitos. E eu vejo que a mulher, ela deve ser mais recatada. Como que é ser mais recatada, Eu acho doutora? que ela deve estar, por isso. exemplo, para ela ir para o fórum, para ela atender o cliente, para ela estar na lida diária com o direito, ela tem que se vestir adequadamente. Como? Isso não significa vestir grife. Significa o quê? Uma roupa que deixa ela mais composta, não é? Eu acho que não deve ser decotes demais cavados, mini saias, porque eu acho que não é um ambiente, não é próprio para atividade. Então, eu acho que a pessoa tem que saber também se trajar. Não é? Agora, porque é diferente de você estar no clube, de você estar numa festa, de você estar na praia. É diferente. Você tem que ver que o ambiente, ele requer. A senhora não é tão formalista, não é? doutora? Não, porque, olha, formalismo, isso daí ele requer, porque a mulher, veja começo só, do milênio. Ela, por exemplo, no verão agora, eu estou muito decotada, mas olha, eu posso jogar algo por cima que é fresquinho, gostosinho e que me coloca de forma melhor. Então, eu acho que a mulher também deve buscar isso. Ela deve buscar esse equilíbrio. Ou seja, vai atender na o sua cliente aí no apresentação. escritório, ou até ali, de repente, numa reunião. E aí você tem que ir de uma mais composta, sim, assim. Outra coisa, você colocou uma coisa anteriormente, que é a questão assim, que eu acho que foi mais ou menos isso que você queria falar, né? Vamos deixar essa coisa aqui um pouco mais picante. Vamos lá. Assim, mais picante. Deixa eu cortar um pouquinho, vai. Deixa eu cortar um pouquinho. Falando de modelitos, acho que entrou aqui um pouquinho nessa área. Vou dar um exemplo, tá? De informalidade, e nem por isso a pessoa deixa de ser um profissional de excelente qualidade. É o juiz, se não me engano, de Parelheiros, tá? Ele vai trabalhar de moto, calça jeans e camiseta. Ele vai com protótipo Armani, tá? Camiseta branca, jeans. Ele não vai de terno, tá? E nem por isso ele deixa de ser um excelente profissional. Julga muito bem, sentenças excepcionais. Eu também já fui questionado. Um dia me encontraram de terno e calça jeans, até porque também estava de veículo automotor, de moto,
E aí eu fui questionar, doutor, mas o senhor não trabalha? Aliás, alguns profissionais dizem assim, mas você não trabalha? Você não está trabalhando? Já é sexta-feira, enfim, né? Mas eu quero saber se a gente quer saber da mulher, sem fugir do assunto, doutor. Eu quero saber o seguinte, a mulher, por exemplo, se colocar uma saia mais curta e for até o fórum, por exemplo, para a doutora Dora, por exemplo, tem que estar mais composta. Sua opinião em relação a isso? Minha opinião é o seguinte, se ela entrou na sala de audiência, falou o necessário, tá? Sabe a fundamentação jurídica e coloca todos os integrantes que estão naquela mesa em seu devido lugar, ela é um profissional. Agora, será que... Tá? Não adianta ela ir fechada, da cabeça aos pés, tá? De terninho, fechadinho, e lá sentar na mesa, não conseguir defender os direitos do seu cliente, não conseguir fazer uma sustentação, não conseguir nada. O que ela está fazendo lá? Nada. O que vale é a essência do profissional. Agora, claro, opiniões diversas. Por Tá? favor. Essa é a questão da polêmica, né? Por favor. Tem que juntar as duas coisas. Nem tanto o céu, nem tanto a terra, e né? tem que juntar o quê? A gente tem que ter o bom senso de saber qual é o traje conveniente para cada ambiente, na minha opinião. E respeitar um pouco isso. Eu vejo dessa forma. Pode até aparecer, sei lá, podem achar até que eu tenho uma posição conservadora, mas eu acho que não. Eu defendo isso. Não é isso. Eu não estou dizendo que nesse verão a pessoa vai pegar e colocar um casaco. Não é nada disso. A pessoa pode estar até com uma roupa bem leve, mas uma roupa mais, assim, sóbria. Menos cavada, menos... Por natureza são olhadas. Por natureza, as mulheres como trazem uma beleza própria, são muito olhadas. Eu fico imaginando, por exemplo, uma audiência, né, composta ali, até por outras mulheres ali, né? Mas assim, entra uma mulher, né, com uma roupa extremamente sensual. Né? Será que isso seria... mas tudo bem, né? A mulher, o que importa é o conhecimento dela e a postura dela, enfim, ela saber se fazer respeitar. Agora, será? Como ficaria essa mulher entrando com uma roupa extremamente sensual? Será que não é próprio da justiça exigir um formalismo? Porque a justiça, de certa forma... Aliás, nós temos hoje um tribunal até que conservador. Hoje, trazendo um tribunal um pouco mais maleável. Vou levar você um pouquinho à reflexão, tá? Vamos lá. Você está falando de mulheres sensuais ou bem vestidas, aquilo outro, né? Acontece que o homem não tem muito espaço de mostrar a sensualidade dele, tá? Porque tem muitos juízes e muitos advogados, tá? Que com um simples terno consegue ser extremamente sensual e consegue tirar o foco da sua atenção numa audiência, olha. Não tenho essa visão feminina. Eu tô mostrando a minha. Tem horas que desfila de terno que você fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E tem mais ainda. Fazer o quê? Tá? Okay. Então, é porque isso é a sua maneira de ver. Claro, tá? Claro. Você não precisa usar aquele vestido esvoaçante ou decotado, tá? Pra você achar sensual e achar bonito. Okay. Às vezes desfila um de terno ali que você fica, olha, você fala assim, ai, né? Queria um desse estagiando lá comigo, né? É o seguinte, eu vejo até que para quem está iniciando a carreira tem que tomar mais cuidado ainda, porque ele ainda vai ter que se construir profissionalmente. Isso pesa, viu? Inclusive até o cliente mesmo. Se ele depara com uma mulher muito, assim, sabe, de uma forma extravagante, e depois vai acompanhar a audiência naquela forma, ele não se sente muito confortável. Já houve casos de clientes comentar isso comigo em relação a outros colegas. Eu fico pensando até, por exemplo, a postura da profissional, da advogada no presídio, por exemplo, visitando o seu cliente. Aliás, nós tivemos aí na semana passada, o caso Lindenberg, que causou um clamor público. Aliás, uma advogada que trabalhou muito bem, né, em que pede os comentários, então achei que ela trabalhou muito bem, que fez a defesa, garantiu os direitos constitucionais do cliente. Saudações lá, profissional. Agora, a profissional, né, devidamente trajada, enfim, né, mas trabalhando para o seu cliente. Fico imaginando, por exemplo, visitando esse cliente num presídio. Mas engano seu. E chegando com uma roupa... Quando você vai num CDP, tá? Não existe lugar que há mais respeito do que na área penal. Justamente pelo fato de ser extremamente controvertido o ambiente, tá? É o lugar onde há menos brincadeirinha,
enfim, não são levadas em consideração essas questões nessa... De jeito nenhum. Aqui. Tá? Agora, onde a maior repressão de qualquer manifestação com relação à beleza. Mas eu vou falar o seguinte, tá? Isso não é minha opinião, isso é o telespectador que fala, que é o Mena que está aí. Mena, um abraço para você, saudações. O Mena falou o seguinte aqui, porque o programa é ao vivo, e o Mena fala o seguinte, né? Que existe uma grande diferença entre os homens e as mulheres, ele até concorda com o posicionamento da doutora, mas ele diz o seguinte, que nesse calor, aliás, nesse verão, os homens infelizmente são obrigados a colocar o paletó e a gravata, e as mulheres não. Então, eu tenho pena de você. Eu adoro ser mulher, como eu amo ser mulher. Agora eu quero saber o seguinte, redes sociais. Redes sociais, preocupação, né? As redes sociais hoje, aliás, o mundo hoje, ali que você aperta o botãozinho e, né, eu não sei se quando vocês começam, quando as doutoras começaram a sua carreira, eu acredito que essas redes sociais, essa internet não estava tão desenvolvida assim. E hoje essa profissional, ela muitas vezes se coloca na rede social e monta, por exemplo, um perfil, e ali através daquele perfil você tem informações, o que a profissional faz, o que ela faz no final de semana, se ela sai, se ela não sai, o que ela frequenta, enfim. Queria saber o seguinte, a mulher advogada, e aí também pergunta, a Comissão da Mulher Advogada tem preocupações com relação à postura dessa advogada nas redes sociais? Olha, nós temos e também até recomendamos. Para ter uma ideia, essa semana eu fiz participei de uma palestra no Sebrae Santo Amaro, exatamente sobre mulheres empreendedoras na rede social. Nossa, que interessante. Muito interessante, foi uma palestra que bastante assim, proveitosa, foi muito positiva. E o seguinte, a mulher, aliás, qualquer ser humano hoje ele tem que tomar uma certa cautela, mas notadamente a mulher. Até para você arrumar um emprego hoje, seja mulher, seja homem, no trabalho, muitas empresas estão consultando o perfil da pessoa na rede social. Acordou agora algo que é importante. Como é que a pessoa, o linguajar da pessoa, não é? Porque você não vai ter no seu escritório um estagiário ou uma estagiária, ou um colega advogado ou uma advogada, com um linguajar chulo. Que não porque a nossa atividade ela exige um pouco mais de requinte no linguajar. Aliás, é próprio da profissão. E a pessoa precisa, que é a beleza também da nossa atividade, não é? Um linguajar mais rico, não é? Termos técnicos mais apropriados. Então nós temos que buscar isso, temos que cultivar isso, temos que preservar isso. Porque é a nossa atividade profissional. Agora, você tem então a pessoa tem que tomar esse cuidado todo. Ali na rede social, nós falamos ali de uma esfera extremamente privada, e quer dizer, pública, entre aspas, mas assim, levando-se em conta a intimidade daquele que ali está, ali, por exemplo, a profissional não estaria exercendo a sua profissão, mas estaria, por exemplo, destacando ali cenas, enfim, fotos do seu dia a dia. Eu quero saber o seguinte, a profissional ali, ela tem que tomar cuidado, então, Sim, quer dizer, ela tem que tomar cuidado no fórum, ela tem que tomar cuidado na vida privada. Porque tem o quê? Tem coisas na sua vida privada que você, tanto é que fala o termo privada, significa o quê? Que não é público. Quando você vai para as redes, muitas vezes pode se tornar público. Então, você constrói a sua imagem. Você tem que tomar cuidado. Porque a rede social contribui para a construção da sua imagem. Mas tem coisas que se você vai procurar um profissional, você vai contratar um médico. Por exemplo, pegar um médico para cuidar de uma determinada patologia. Se você pesquisa ele na rede social, você vê certas atitudes, quer dizer, certos comportamentos, você vai ter um certo receio. Ou às vezes até dependências químicas, das mais diversas, que eu até conheço, na área médica. Aí o que ocorre? Você vai pegar e contratar aquele profissional? Não. A coisa não é bem por aí, não. Por exemplo, essa conversa que a gente está tendo, né? Se você pegar um pedacinho do que eu falei, tá? Tô até imaginando a cena. Fala assim, nossa, se passa um advogado com um terno maravilhoso e você fica assim, eu queria esse rapaz aqui como meu estagiário. Se você pega esse pedacinho, recorta e coloca na internet, nossa, vai dar uma repercussão completamente diferente do contexto que foi falado aqui. Tá? Então você não tem esse controle da imagem.
Agora, então quer dizer, mas a profissional pode chegar na rede social e colocar o que ela quiser? Veja bem, existe o LinkedIn que simplesmente só fala da área profissional. Se você quiser falar de área profissional, vá lá e coloque suas coisas lá. Agora eu quero saber a preocupação, quer dizer, eu pego a minha carteira hoje, né, recebi a minha carteira, vou lá no compromisso solene, né, faço o juramento do profissional, o juramento do advogado. E aí encontro esse mercado de trabalho amplo, maravilhoso, né, com uma gama de profissões, uma gama de profissões e uma gama de ramificações do direito que nós podemos, de oportunidades. E aí ela, né, começa ali no dia a dia, tal. Aliás, o advogado tem que ficar conhecido, tem que ter relações sociais. Aí eu penso assim, na rede social, ele vai divulgar o quê? Ele tem que ter cautela? Ou ele pode divulgar qualquer coisa? Como é que funciona? Eu estou pensando assim, porque o advogado ele depende, ele tem que ser público, porque ele tem que ser conhecido, mas ele depende ali da imagem que ele constrói. Mas você como não fica pode, essa imagem na rede social? Mas depende, porque também você não pode ficar à mercê, tá, da opinião de terceiros. Porque, como eu te falei, uma conversa, um elogio que te coloque lá no Facebook, pronto. Se você pensa uma coisa em separado e coloca isso de uma maneira isolada e divulga, dá uma conotação completamente diferente. E aí, como é que fica? É uma coisa que foge completamente da sua alçada. Vários modelos que estão... Isso aí acontece todo dia. A foto da modelo está ali, está exposta, e de repente você vê essa mesma foto em sites pornôs na Europa. Mas a modelo, mas é advogada? Alguém está olhando para mim e fala assim, nossa senhora, vou pegar essa moça aí que está aparecendo, tá? E vou pegar, ela não tem nada a ver com moda, nada a ver. Vou pegar a foto dela, tá? E vou colocar no site pornô na Europa. Como é que eu vou ter controle disso? Aí, nossa, Adriana, eu vi sua foto se oferecendo lá na Europa. Sua opinião, doutora? 30 euros. Nossa, eu só valho isso. Deixa só. Pode acontecer, não pode? E como é que eu vou fazer? Uma coisa é você deliberadamente se expor e de forma inadequada nas redes sociais. Isso vai observar aquele profissional, aquela profissional, a advogada, a mulher advogada, que quer construir uma carreira séria, uma carreira bem consolidada. Agora, se usam indevidamente a imagem dela, mas nós Dora, somos do direito, Dora, temos todos os recursos para tomar todas as medidas cabíveis, ação de dano moral, uso indevido da imagem. Dora, inadequado é subjetivo. Porque pode ser inadequado para você, pode não ser para mim. Sim, mas veja só, o que nós estamos falando aqui, não estou querendo entrar no aspecto do que você acha que seja o adequado para você e o inadequado para mim. Mas não é isso que eu vou desfilar lá na avenida somente de tapa-sexo. E coloco no meu Facebook, que sou advogada. Sim, é a liberdade que a pessoa tem. Olha bem, a pessoa tem a liberdade. Não é diverso. Sim. Só que tem um detalhe, a pessoa tem que raciocinar e pensar, mas eu não sou fascista, principalmente a profissional da área do direito, que isso vai ter uma repercussão na vida profissional dela. Quer dizer, então veja bem, essa ponderação que eu faço. Eu não estou querendo aqui estabelecer limites da privacidade ou na forma das pessoas se externar. Não é isso. O que nós estamos chamando a atenção aqui é para reflexão do que isso pode resultar na vida prática das pessoas. Eu vou levar o exemplo dela. Eu quero saber o seguinte, sua opinião. Sabe onde eu tirei esse exemplo? Daquele desenho Rio, que foi divulgado no mundo inteiro. Mas eu quero entender o seguinte. Tá? A passista, levando o seu exemplo, a passista, quer dizer, ela quer trabalhar lá como passista naquele dia, no carnaval, só de tapa-sexo, como ela colocou, e aí, quer dizer, né, se for advogada, não pode divulgar na sua rede social, é isso? Ela até pode ter essa atividade, mas não divulgar, ou como é que fica essa situação? Veja bem, organizando mesmo. Olha, deixa eu só te cortar um pouquinho, já cortando, tá? No desenho Rio, o que aparece? É um desenho mundial, foi espalhado no mundo inteiro, da Pixar. Quando aparece a passista seminua no desenho, e a americana olha aquilo lá e ela fala assim, ela é uma performática, ela é uma profissional? O brasileiro vira para ela e fala, não, ela é minha dentista. Tá? Então você vê que no âmbito internacional, a moral está muito mais aberta. Para você falar que, olha, não, essa que está passando
aí só de tapa-sexo, ela é minha dentista, não tem nada demais. Será que a carreira jurídica ela tem que ter essa abertura? Ela tem que ser, enfim, né, a concepção do jurista, do profissional do direito, enfim, ele tem que deixar de lado um pouco mais o formalismo, mas também mostrar Eu acho que seria muita hipocrisia, porque quando você cuida de problemas na área de família e tudo mais, família, penal, tá? Você está lidando com problemas humanos. Então, não é aquela coisa da retórica que pesa como era no começo do século, no começo do milênio. Veja só. Porque naquela época, sim. Hoje em dia, quando você vai para um fórum, você vai carregado de problemas. Antigamente, ninguém tinha acesso ao fórum. Era só meia dúzia de classe média. Na época do... Oh, meu Deus. Enfim, né? Na história do direito aí, do Clóvis Bevilacqua, tá? Okay. Aquilo lá era uma outra época. Tá? Era a época do início da Avenida Paulista, era um outro, era um outro país. Eu acho que hoje, é óbvio que a sociedade está caminhando, e também o mundo jurídico, tudo acompanha para caminha, né, para uma situação de menos formalidade. Mas a formalidade mínima, ela sempre vai existir, pode ter certeza, na área jurídica, na minha opinião. Sempre. Eu acho que é próprio. Vai continuar sempre existindo. Quer dizer, já que tratamos de normas, sim, e as normas disciplinam algo, quer dizer, sim. o ordenamento jurídico agora, tem que ter veja segurança só, jurídica. eu acho assim, se eu fosse convidada, vamos supor que hoje eu tivesse 30 anos, porque quando eu comecei minha profissão, nessa atividade profissional, eu já comecei meio tarde. Mas eu era muito mais jovem que hoje, era uma pessoa muito mais interessante que hoje. E eu, naquela época, não, muito mais interessante não. Eu tinha que colocar limites naquela época. Não, porque eu era, né, não tinha meus cabelos grisalhos, que eu sou muito natureba, eu gosto de ser o que eu sou. Sim, isso eu adoro, eu amo. Aliás, eu não queria estar vivendo aquela idade. Mas eu digo pra você que naquela época eu já enfrentei algumas dificuldades, sim. Se eu não me colocasse de forma firme, eu levava cantada dos meus clientes e olha só que eu me trajava de forma sempre. Nunca usei uma mini saia na minha vida, uma questão minha, nunca quis. Ah, mas Dora, eu levo cantada direto. Mas o que eu corro? Sabe o que eu faço quando eu levo cantada? Eu falo assim, não, obrigada. Não, eu punha... Qual o problema? Eu punha limites. Doutora, doutora. Às vezes, convites não, que eu não achava adequados. Então, eu já punha limite o seguinte... O cliente me pedia desculpas. E ele já, sabe, me via de outra forma, e até de uma forma carinhosa. Porque também eu não maltratava, e nem chutava, nem nada não. De forma muito polida, de forma bastante educada, eu colocava ele no lugar dele. Essa que é a realidade. Por exemplo, eu advoguei 8 anos no Porto. Eu era a única mulher, praticamente. Nossa, que interessante. No Estivadores, no Sindicato dos Estivadores. Só homens. Uma bem específica. Não, só homens. E aí todo mundo falava, nossa, você vai ficar... Nossa, você tá ferrada. No entanto, não. Por quê? Depende da forma que a pessoa se coloca. E naquela época eu era bem mais jovem, não é? Vamos dizer assim, eu passava na rua, muitos homens olhavam. Não que eu tivesse trajada de forma inconveniente. Mas, assim... Por quê? Você é mais jovem, você às vezes chama mais atenção mesmo, não é? Dora, eu já trabalhei no Porto. O meu perfil completamente diferente do seu, tá? E nunca ninguém me faltou com respeito. Agora, você quer ver uma coisa? Mas não estou dizendo isso de faltar com respeito. Eu estou só dizendo, veja só, não vamos entrar aqui naquela posição do Maluf, foi isso porque estava assim? Não, não é isso. Não me interessa, a mulher pode estar despida, ela tem que ser respeitada. Como o homem também tem que ser respeitado. Por exemplo, os índios não andam nus ou seminus e são respeitados, e eles se respeitam entre eles. Porque faz parte da cultura deles. Mas aí é que tá. Eles não têm certas formas de ver. Enquanto que o homem, ele ainda tem uma concepção muito machista, Dora, vê a mulher com os olhos Dora, que não deveria talvez vê-la, Você pode estar fardada da cabeça aos pés, tá? Se você quiser ser desrespeitada, você é desrespeitada. Sim, com certeza. Tá? Mas veja só, eu acho que na área do direito, não tem nada a mulher advogada, ela tem que ter uma outra
postura, na minha opinião. Vejo eu dessa forma. Eu, por exemplo, fosse convidada para sair na escola de samba, colocando lá no carnaval só o tampa-sexo, eu talvez fosse declinado o convite. Eu diria, olha, eu não posso usar uma fantasia assim, que fica melhor. E aí vai lá pro Face, vai para onde quiser, em todas as redes. Porque eu vou decidir se eu quero ou não. Claro, e eu respeito. Vida privada, não, veja bem, e eu respeito. Mas Nossa. aí, aqui tá, eu tenho que avaliar o que é que eu vou pôr na rede. O que eu vou pôr na rede e se eu puser, o que vai trazer de resultado aquela exposição. É nesse sentido que nós temos que tomar cuidado. Essa semana eu fiz uma audiência incrível. Tinha pedido o afastamento da mulher do lar. Olha bem, da mulher do lar. O esposo, o marido, ficar em casa com os filhos e a guarda e tudo provisória, e ela fora do lar. E aí foi feita a audiência de justificação. E uma das testemunhas, que eu nem sabia, fui surpreendida, levou um notebook. E depondo lá na oitiva de testemunhas para o juiz, ela falou, olha, eu tomei inclusive conhecimento através da rede social de situação assim. A mulher lá, a cônjuge, né, virada, na praia, sobre um homem. Se colocada mesmo, sobre o corpo do homem. Ela ainda tem os deveres do casamento, porque ela está casada, ela deve ainda lealdade, fidelidade, uma série de coisas que está dentro da lei, não sou eu que estou criando isso, está na lei. Se a sociedade agora está numa situação que ela já não está, tanto é que o divórcio inovou tremendamente, né, a lei do divórcio, essa recente aí, que agora não sei nem mais testemunha, essas brigas todas estão muito mais contidas, vamos assim dizer. Olha o avanço que a sociedade teve no campo do divórcio. Hoje, muitas coisas... Por exemplo, a traição não é mais levada lá numa delegacia. O conceito de mulher honesta mudou. Agora, espera um pouquinho. O fato do comportamento dela, tá? Eu estou sendo advogada do diabo agora aqui. O fato do comportamento dela pode ser promíscuo sexualmente. Mas isso não impede dela ser boa mãe. Pois é, mas aí ela não estava sendo boa mãe, porque abandonava os filhos no decorrer da semana, durante a semana, final de semana, para poder ir para as gandaias. Agora pensando em processo. Agora uma coisa, não, mas deixa eu só concluindo. Isso pesou na decisão do juiz, ao ver aquela imagem. Okay. O que eu quero dizer, chamar a atenção, é como a exposição nas redes sociais e da forma que se expõe, que pode gerar resultados não muito agradáveis, às vezes, à pessoa que se expôs. Agora eu quero saber o seguinte, Lei Maria da Penha. Aliás, uma lei que trouxe aí, buscou resguardar um pouco mais, ou disciplinar de uma forma mais específica, algumas relações ocorridas em ambiente doméstico. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa lei. Vou começar com a doutora Adriana. Oi. A opinião com relação à Lei Maria da Penha. Muito bem-vinda, tá? Ela realmente diminui a violência. Os homens ficaram espertos com relação a isso. E eu acho que foi dito no começo da nossa conversa, o que falta realmente é preparo no pessoal de apoio, né? Existe ainda aquele preconceito, começa, depois a mulher desiste, isso aí cansa, né? Aí ela fica com medo do marido, ou depois um carinho, e aí ela volta tudo de novo. Não é bem assim. Na sua opinião, doutora? Tá? Olha, veja Eu acho só. que quando você chega, no momento que você tem a queixa, e ela expõe isso a público, é porque ela já pensou bastante. Isso tem que ser, como é que se diz? Tem que ser acolhido. E quanto mais isso vier à tona, quanto mais processo isso acontecer, se o judiciário tem condições de arcar com o volume de processo, isso são outros 500. E se a polícia também tem condições de arcar com isso, são outros 500 também. Não é isso que a gente está pensando agora. Doutora Dora. Eu acho que a Lei Maria da Penha, é lamentável, né, que na sociedade tenha que se ter uma Lei Maria da Penha. Porque é triste, né? A mulher sofrer tamanhas violências, não é? Porque é um ser humano. Maria da Penha, né?
Por que Lei Maria da Penha? Claro, né? Tem toda aquela história e tal, mas assim, realmente, porque né? Nossa Senhora quê? das Dores. É porque também a Lei Maria da Penha porque está relacionada a uma situação que ocorreu com uma mulher. Chamada Maria da Penha. Maria da Penha, que foi uma coisa tão violenta, É uma história tão verídica. exacerbada, que né, foi dali que partiu toda a articulação para poder codificar, para poder ter a Lei Maria da Penha. Agora, o que eu percebo é que existe um desafio muito grande a ser enfrentado. Porque não adianta você ter uma lei linda e maravilhosa, protetiva e tudo mais, sem ter eficácia, sem gerar resultados práticos para valer. Por exemplo, Eu acho sendo que- mais específica. O Estado está pouco apetrechado para poder atender a demanda necessária, à altura que precisa ser. Quer dizer, uma lei que, na verdade, ela acaba sendo... Ela- Não que ela é inócua, porque Não, até então ela sim, traz um disciplinamento sim. ali, mas... Mas veja só, e ela serve também como um certo... impõe um certo Um limite. termômetro Tem ali. muitos homens hoje, né, até nas camadas mais humildes da população, que ele já pensa até 3. Ele deveria pensar até 100, mas ele pensa até 3 já é um avanço, para ele cometer uma violência contra a mulher, porque ele sabe que ele pode ser denunciado e que ele pode sofrer sérias consequências. Então, nesse ponto, a lei está tudo bem. Não, mas mas- depois, quando entra no campo, a mulher vai lá à delegacia, ela faz a denúncia dela. Eu vou mais O além. andar do processo, ele teria que ser uma coisa muito mais veloz e teria que ter uma efetividade maior. E eu acho que o Estado está pouco preparado, inclusive os recursos humanos está pouco inteirado, porque também são muitos homens que estão também nesses comandos, e eles ainda não vestiram essa camisa. Ok. É preciso que vista a camisa, é preciso que entenda, é preciso que absorva, entendeu? O que a lei realmente vem fazer, o que ela vem defender, precisava disso, e falta isso. E o Estado está muito pouco apetrechado, infelizmente. Só para complementar, proporcionalmente falando, não é só a camada mais simples, mais humilde. A violência diminuiu em todas as camadas sociais. Eu acho que a lei Isso contribuiu com a diminuição da violência. Isso falando em relação à estatística, tá? Isso colocou um freio em toda a camada social. Em toda a sociedade, falou assim, não, do mais alto ao mais baixo. Se discutia há um tempo atrás é que a agredida, a suposta agredida, comparecia até a delegacia de polícia, fazia o BO, mas depois voltava para casa, não tinha estrutura para garantir a integridade física dela, e aí ela acabava sendo agredida novamente, ou até que teve um caso que teve um problema até da vítima, né? A vítima que teve a sua vida ceifada. E tem uma questão muito séria, que muitas mulheres, elas ficam receosas de levar até as últimas consequências. Porque elas temem pela vida delas. Porque o Estado não dá realmente a proteção que elas precisariam ter. Então elas sofrem, elas vão lá na delegacia, o medo delas de chegar em casa e depois esse marido voltar, esse homem voltar para dentro da casa dela, o que ela pode depois enfrentar nisso. Okay. Então tem isso, que é uma coisa muito séria, e também ainda tem outra coisa, né? Daquela mulher que depois ela vai à delegacia, ela depois retira a queixa, ela meio que arrepende, porque também é o seguinte, ela às vezes ama aquele homem, do jeito que ele é. E ela aí continua convivendo com a violência. Agora se fala muito em violência contra a mulher, mas tem violência contra a mulher que agride o homem. Eu vou te contar uma que você não vai acreditar. Um dia, eu tinha lá uma ação, né, que estava regulamentando visitas e etc. Aí tinha já a regulamentação e ele ia buscar a filha, né, e ia entregar a filha. E todas as vezes a mulher atacava ele. Ele era até mordido, chegou no meu... E um brutal homem, mordido, porque eu disse a ele, não encoste o dedo na sua ex-mulher.
senão você vai parar na delegacia, você vai ter encrenca feia. Aí ele veio todo mordido e falou, olha, doutora, o que eu faço? Eu falei, vai na delegacia. Ah, mas vão todos, vão rir de mim. Aí eu já ouvi também casos do seguinte... da mulher, do homem que tem 1,30 m e a mulher 1,90 m. Então, assim, Como é que... mulher que ameaça o marido de morte, inclusive. Tem casos. Veja bem, nesses casos, quem regula é o Código Penal, hein? Mas olha bem, mas raciocina só, aí os homens estão brincando agora, tem que ter a lei Mário da Penha. Sim, para resguardar. Mário da Penha. Mas olha, eu queria discutir muito com vocês esses temas. Mas não deixa de dar o espaço para nós falarmos das suas palestras. Nós vamos falar. Mas deixa eu também falar com relação, só esse tópico. A Maria da Penha não requer só o relacionamento homem e mulher, tá? Por exemplo, teve Uniões homoafetivas, no caso? Não. No seio doméstico? Não, isso, no seio doméstico. Tá? Eu posso dar um exemplo de um que a sogra jogou no rosto da nora só da cáustica, tá? Então, ela abrange essas situações também. Realizadas no meio doméstico. Isso. Interessante. Tá, é bom lembrar. Aliás, eu queria ficar discutindo aqui essa Lei Maria da Penha com vocês. Aliás, vocês, as duas são uma simpatia. Adorei conversar com vocês, mas antes de terminar o programa, infelizmente está chegando no final, eu queria que a doutora Dora mostrasse esse folder de divulgação do evento que vai acontecer na UAB de Santo Amaro na semana que vem, é isso? Vamos começar pela doutora Adriana, que vai falar da Luiz Eluf, que é no dia 5, por favor. Fantástico. Segunda-feira, espero todos vocês lá para a palestra. Procuradora de Justiça. Eu acho que todos já conhecem, mas ela tem uma carreira brilhante e o foco vai ser violência contra a mulher. Aliás, a procuradora que está assim, no auge, porque ela está participando dessa comissão de possíveis alterações no nosso Código Penal, muito importante. E nós temos no dia 6 a palestra com a delegada Rose, que foi a delegada pioneira, não é, na abertura das implantações das delegacias da mulher, que esteve à frente da delegacia da mulher, não é? E ela vem falar exatamente sobre a evolução e aplicação da Lei Maria da Penha. Olha, muito não lindo, é? Viu? Então, é uma oportunidade muito grande para as mulheres advogadas, os advogados para também. Os advogados em geral, para os acadêmicos de direito, que já estão aí no 4º, 5º ano, porque vão ter a oportunidade de receber, em primeira mão, informações muito importantes, que vão agregar conhecimentos a todos nós, e em comemoração ao mês da mulher. Que em Santo Amaro, uma coisa que a OAB tem feito de Santo Amaro, na Comissão da Mulher Advogada, é de ir para a sociedade. Tanto é que se entrarem lá no link da Comissão da Mulher Advogada, vai ver uma extensa programação no mês. Lindo! Inclusive, da mulher e do jovem, vamos falar do jovem também. É do jovem, mulher Aliás, jovem. Eu vou falar do Tatuapé também, que vai ter um evento agora na quinta-feira. A doutora Marli Parado, da Comissão da Mulher Advogada do Tatuapé, montou um evento maravilhoso. A doutora Marli, lá todo vapor no Tatuapé, montou um evento para a próxima quinta-feira. Aliás, na mesma data, teremos aqui... Não, digo, dia 6 de março seria terça-feira. Mas dia 8 nós temos. Dia 8 também tem. Associação Comercial de Santa Amaro. Lá no Tatuapé, na próxima quinta-feira, a doutora Marli Parada fazendo um excelente trabalho lá, colocando à disposição ali um monte de atividades para as mulheres. Você que mora na região leste, você tem a UAB do Tatuapé, tá? E você que está ali para a região de Santo Amaro, você tem a UAB de Santo Amaro. Jogando um pouco de foco, né, esporte dentro, em cima de nós, né? Mas o Dr. Scheffer tem feito um trabalho excelente lá na subseção. Escolheu um time de primeira categoria, tá? E só posso elogiar o trabalho de todos. Leandro Nava, o Rides de Paula, doutora Dora, a qual aliás, eu essa equipe ajudo. Toda, saudações ao Rides, a todos, tá? todos lá da Olha, só tenho grandes recordações de todo mundo. É uma pena que chegamos ao final do programa. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Estão convidados a voltar outro dia para que possamos comentar outros temas ligados ao direito, falar da mulher advogada, falar das novas leis, enfim, dessas alterações no Código Penal e nas normas em geral. Mas o programa Questão de Justiça vai ficando por aqui. Sempre
lá com o comando do jornalista Walter Siglione, a produção, direção lá da Hilda Siglione, a supervisão aqui na UTV do Edu Menck. O programa vai ficando por aqui e, após o programa Questão de Justiça, assista aí um programa de esportes magnífico, aliás, grande apresentador aí se despontando nesse programa de esportes. E, digo, programa de esportes aí maravilhoso. Aliás, a programação da UTV sempre com grandes programas, levando comunicação de forma ética, de forma transparente. O programa vai ficando por aqui. Voltamos na próxima quinta-feira. Até lá.